Bom dia. Aproveitando que eu estou aqui com a presença de um amigo médico argentino, Dr. Gonzalo Andina, que também é um médico que trabalha com a abordagem da medicina integrativa, e eu resolvi bater um papo com ele, justamente com esse intuito de explicar um pouquinho a experiência dele no lidar com essas situações que são problemas dos pacientes, onde a gente enxerga, né, aspectos emocionais, né? Então eu queria até que o Gonzalo Andina ele fizesse uma apresentaçãozinha dele, né, e contasse um pouquinho da história de como é que ele chegou a esse ponto de trabalhar, né? Ele é um professor de terapia neural da Argentina, e como é que ele trabalha, né? Enfim, como é que ele chegou a esse ponto. Ah, que bom, que lindo, Milton, te encontrar sempre nessas conversas. Um prazer para todos os seus pacientes, para todos os seguidores, que você tem um montão de seguidores. É uma linda oportunidade, verdadeiramente importante o trabalho que você está fazendo de difusão do que nós fazemos como pessoas, como médicos, no tratamento dos pacientes, não? Eu sou Gonçalo Andina, sou cirurgião pediátrico, que já daqui a uns anos atrás estou fazendo terapia neural e, sobretudo, cada vez mais tentando humanizar nossas práticas médicas, entendendo como trabalham as emoções, não, em nossos pacientes. Você falou um pouquinho da terapia neural, né? Então, talvez valesse a pena explicar rapidamente o que é essa estratégia, né? A terapia neural é uma técnica que permite uma maneira de entender a medicina desde o ponto de vista do paciente, é decir, não de uma doença. Como o paciente chega a uma consulta e os terapeutas neurais, nós olhamos a esse paciente dentro de um conceito de um todo. Já não é solamente porque vem por essa patologia específica, sino que vamos relacionar o que está acontecendo nesse momento sintomaticamente de uma parte do seu corpo, tem que olhar com todo o corpo. E fundamentalmente mais nesses tempos que estamos acontecendo, que está esse Covid, essa quarentena, tudo isso vai generando emoções que os pacientes vão transformando fisicamente nesse corpo e vão generando doenças e sintomas, sobretudo dores. Uhum. E a outra coisa que nós, dentro da terapia neural, tratamos fisicamente através de nossas injeções com um anestésico local, que é a procaína, vem diluída a concentrações de 0,5%, com as pequenas picadas e determinados lugares do corpo que sabemos, que estudamos, que essas zonas vão a reagir de alguma maneira para que o corpo comece a se auto-organizar, autocurar, uma resposta natural que tem nosso corpo. Uhum. Como é que você foi percebendo, então, o grau de importância dos problemas emocionais no desenvolvimento aí das doenças? Na sua história aí de... Bom, primeiro muitas coisas que tem que olhar com a história da medicina, como nós fomos relacionando as doenças, passamos por várias etapas na evolução da medicina. A medicina moderna, o que nós chamamos a medicina convencional ou a medicina ortodoxa, foi desmembrando os pacientes de tal maneira que o ginecólogo atende solamente as mulheres, que o ortopedista solamente problemas de joelho, cotovelo, que o endocrinologista solamente a parte de tiroides, o psicólogo atende solamente as partes das emoções. E esquecemos que todas essas emoções e todos esses sintomas estão dentro de uma estrutura que se chama corpo humano, que é uma só estrutura, é uma sinergia entre o corpo, mente e alma. E quando alguma dessas coisas estão alteradas, qualquer desses sistemas alterados, vamos a cair em uma doença. E como começa toda essa história das percepções? Tem muito que ver com algumas histórias, por exemplo, não muito antigas, de como nosso corpo
pode reaccionar ante provas musculares, de tolerância muscular com emoções. E se você se lembra, por exemplo, essa prova que nós temos, o detector de mentiras. Essa, casualmente, é uma máquina que trabalha em resposta física ou a alterações físicas do pulso, frequência cardíaca, sempre lembrando a uma pergunta ou dirigida a uma pergunta que está fazendo essa pessoa. E se essa pessoa emocionalmente está falando a verdade, vai responder de uma maneira. Mas se essa pessoa está falando uma mentira, seu corpo também vai responder de outra maneira. E aí onde a medicina captou essa informação para hoje, por exemplo, em criminologística, ter essa máquina que vai ler as emoções. E logo vem o trabalho que nós fazemos dia a dia e que estamos todos os dias conversando com você, de nos encontrar que nossos pacientes, a grande maioria, eu falo sempre, o 100% de nossos pacientes vêm a uma consulta médica com dor, com uma doença, mas que tem uma origem emocional prolongada no tempo e não resuelto, não resolvido. Como não está resolvido esse problema, o corpo vai tentando de alguma maneira solucionar isso. Como a expressão disso é uma doença, uma dor. E essas pessoas vêm muitas vezes cheias de problemas emocionais e não de problemas físicos. E é difícil que as pessoas percebam a correlação entre essas questões de emoção com o problema físico que elas têm, né? Claro que sim, porque nossa ortodoxia nos fez pensar que o corpo humano é um corpo físico e que as emoções são para a igreja. Igrejas ou são para o psiquiatra e que não tem nada a ver com a vida normal. E nós somos seres sensíveis que habitamos um corpo físico. Então, isso é muito importante de como nos relacionamos em nossa casa, em nosso trabalho, em nossa vida dia a dia. E cada uma dessas emoções vão ir construindo nosso corpo físico. É importante, então, eu acho que essa mensagem que a gente queria dar, né, e esse que eu estou tentando passar durante os posts que a gente tem feito, é a importância de você não olhar só a parte unicamente física, né, ou só trabalhar com questões relacionadas a medicamentos, suplementos ou qualquer outro tipo de estratégia terapêutica medicamentosa ou mesmo cirúrgica, sem que a gente olhe para o resto, né? Para toda essa questão do contexto de vida, né? A questão emocional, tudo isso que envolve a vida do paciente também, né? Eu acho que era isso. E temos fundamentalmente que aclarar que temos ferramentas para esse tipo de pacientes. Que casualmente nós temos a possibilidade de entregar ferramentas para que o paciente possa se replantear o que está acontecendo. Porque se falamos de emoções, e muitas vezes vamos deixar que o paciente diga, e agora o que eu faço com minhas emoções? Então, é uma maneira de começar novamente um aprendizado de novos conceitos. Esses novos conceitos vão entregar ferramentas para que cada um desses pacientes entenda duas coisas importantes nessa vida: quem é e para que está nessa vida. Essas são as primeiras perguntas que sempre fazemos com nossos pacientes. Se você sabe verdadeiramente quem é e para que está aqui, ou por que está sofrendo. E é por isso que então você está fazendo esse trabalho de divulgação aí da terapia neural entre os colegas médicos, né, para fornecer mais uma ferramenta. Humanizar um pouco a medicina, que foi desmembrada nos últimos anos e deixou o corpo completamente separado em pequenas caixinhas, e que nós agora, através da medicina integrativa e da terapia neural e da medicina energética, estamos tratando de incluir novamente esses conceitos tão importantes, e que são os conceitos de vida, não? Corpo, mente e alma, em um equilíbrio. É algo que fala a Organização Mundial da Saúde, ok? Mas fala uma coisa, mas faz outra. Né? Então, temos que estimular as pessoas, a nossos pacientes,
que encontrem um verdadeiro equilíbrio entre corpo, mente e alma, que não é dissociado, que os problemas da casa tem que olhar com os problemas do trabalho e tem que olhar com as repercussões físicas que vai ter esse paciente. Muito legal, muito legal. Eu acho que vai ser interessante que as pessoas entendam que existe realmente o que fazer e que é importante a gente levar em consideração isso. Eu acho que dá para continuar algumas palestras, conversas dessas. Assim que obrigado por esse lindo momento. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Então tá bom.